Você sabia que o Palhaço Bozo apresentava seu programa drogado? O ator Arlindo Barreto, que interpretou o palhaço no SBT entre os anos de 1984 e 1986, revelou em uma entrevista que usava cocaína para aguentar as 8 horas de filmagens diárias. Ele chegou a gravar com algodões no nariz para evitar o sangramento causado pelo alto consumo da droga. Ele declarou: "Eu adorava ser o Bozo, só que não conseguia ter toda aquela alegria sem o uso de drogas." E aí, você já ouviu falar no assustador carro das bruxas? Dizem que no México há um carro vermelho que viaja à noite na estrada entre a cidade do México e Cuernavaca. Só é visto por homens que vagam bêbados pelas ruas desertas. Eles o chamam de El Carro das Bruxas. Dentro do carro vermelho estão 2 ou 3 mulheres, todas muito bonitas e atraentes. Quando veem um homem sozinho na beira da estrada, param o carro e tentam convencê-lo a entrar. Elas usam uma linguagem sensual e prometem que vão realizar tudo aquilo que ele quiser. Quando o homem aceita a oferta e entra no veículo, é encontrado algum tempo depois, sem vida, ao lado da estrada. Seu corpo costuma estar machucado e surrado, coberto de cortes e estranhos símbolos misteriosos. Dizem que se trata de um ritual ocultista no qual a vítima é sacrificada ao diabo. O episódio mais pesado de Tom e Jerry. No episódio Gatinho Celestial de 1949, Tom é atingido por um piano e acaba morrendo. Sua alma então sai do seu corpo e sobe por uma escada rolante luminosa para o céu. Ao chegar lá, Tom avista um grande portão e um trem dourado. Ele pega uma fila onde há vários gatos e um gato que parece ser o bilheteiro que dá a passagem de entrada para o céu. Na sequência da fila, aparece um saco pulando e de dentro dele saem 3 filhotinhos de gatos, totalmente ensopados, o que deixa a entender que foram tirados de sua mãe, amarrados e jogados em um rio onde foram mortos. O que choca nesse episódio é que sabemos que tudo isso é comum no dia a dia e não uma simples loucura de desenho animado. A fala final do bilheteiro deixa isso explícito: tem gente capaz de tudo. Você teria coragem de fazer isso? O francês Anthony Lofredo se tornou uma sensação na web por modificar completamente o seu corpo para o que ele chama de projeto do alien negro, em que consiste em tentar se parecer o mais fiel possível com que ele julga ser um alienígena. Nos últimos anos, Anthony já se submeteu a cirurgias que incluem a retirada das orelhas, do nariz, implantes subcutâneo para criar saliências na cabeça, corte na língua para deixá-la bifurcada, além de tatuagens por todo o corpo, inclusive nos globos oculares. No seu Instagram, Anthony mostra as suas mudanças para o seu projeto e surpreende os seus seguidores, exibindo a porcentagem do processo. Você teria coragem de fazer alguma dessas mudanças? Comenta. Quem realmente foi Jack, o estripador? A estrada de Whitechapel em East End era uma região violenta de Londres no final do século XIX. O assassinato de prostitutas era relativamente frequente antes de Jack inaugurar sua trajetória de mortes em 1888. O estripador sempre agia em vias de acesso a estradas escuras e vazias. Oficialmente, foram 5 vítimas, todas prostitutas, entre 31 de agosto e 9 de novembro de 1888. Entretanto, é possível que ele tenha feito mais vítimas, pois, além dos 5 crimes, há outros 6 que a mídia da época atribuiu a Jack, mas que não constavam na investigação oficial. Mais de 2.000 pessoas prestaram depoimento. Mais de 300 foram investigadas e 80 ficaram detidas para interrogatório. No entanto, como os procedimentos precários da época eram pouco precisos, o caso jamais foi concluído. As investigações terminaram em novembro de 1891 e a identidade real de Jack permanece um mistério até hoje. Esse homem enganou uma cidade inteira dizendo ter ganho na Mega Sena. Em 2010, na pequena Matipó, em Minas Gerais, um homem auto-intitulado Elton John enganou a cidade inteira ao fingir ter ganho 23 milhões de reais na loteria. Ele começou a gastar sem parar, transformou a vida de muitos, contratando assessores, comprando fazendas e até negociando propriedades de luxo. Tudo isso bancado por amigos, enquanto ele ainda não recebia o suposto prêmio. No entanto, a farsa desmoronou quando, no suposto dia do pagamento, ele simulou um desmaio, sumindo em seguida. Quando a polícia o localizou, ele acabou confessando que o prêmio da Mega Sena não existia. Apesar de ter sido detido, foi liberado por falta de provas, alegando ser também vítima de um golpe, dizendo ter recebido uma mensagem pelo celular dizendo que ele tinha ganho na Mega Sena. Nem acredito que ele fez isso com a pessoa que era o melhor amigo dele. Eu acho que a mentira que ele contou foi tão bem bolada que até ele mesmo acreditou.
Essa foi a real inspiração para o desenho Coragem, o Cão Covarde. Localizada no Novo México, nos Estados Unidos, essa casinha simples de madeira fica em um lugar praticamente inabitado. Contam que nos anos 70 moravam por lá um casal de idosos, e esse casal tinha um cachorrinho que era praticamente tratado como um filho para eles. Depois de vários anos morando lá em tranquilidade, começaram a acontecer coisas estranhas no lugar. Eles ligavam tanto para a polícia que os operadores nem os levavam mais a sério, pois eles sempre pareciam muito perturbados e contando histórias absurdas, como que haviam entidades desconhecidas e seres de outro mundo rondando o seu quintal, ou que coisas paranormais estavam acontecendo dentro de casa. Um dia, um operador confiou neles e acionou a polícia para que fossem até o lugar, mas a única coisa que encontraram quando chegaram foi um cachorro chorando e assustado debaixo da mesa. Dizem que essa foi a história que inspirou Jon Stewart para criar a famosa série. Você acredita no sobrenatural? A enfermeira Melanie Uribe desapareceu em 15 de dezembro de 1980, enquanto ia ao trabalho. 2 dias depois, Etta Smith entrou em contato com a polícia, alegando ter visto em uma visão o corpo da vítima em uma área rural. Ela descrevia o local com uma riqueza de detalhes que de imediato deixou os policiais intrigados. Ela foi até o local e encontrou o cadáver de Melanie. A mulher havia sido abusada e brutalmente morta. A descoberta do corpo levou a polícia imediatamente a suspeitar do seu envolvimento com o crime. Ela foi interrogada por 10 horas, mas sempre negando qualquer envolvimento. Foi submetida ao teste do polígrafo, mas passou com bastante tranquilidade. A polícia, então, a manteve presa por 4 dias, pois tinha certeza do seu envolvimento. Porém, nesse meio tempo, a polícia conseguiu rastrear e prender os 3 homens responsáveis por matar Melanie Uribe. Os homens confessaram o crime e a polícia confirmou que ela não tinha qualquer relação com o assassinato. E você é do tipo que acredita no sobrenatural? Comenta. Essa jovem foi encontrada sem vida dentro de uma caixa d'água. Elisa Lam era uma estudante canadense de 21 anos que desapareceu em 2013 em um hotel no centro de Los Angeles, durante uma viagem aos Estados Unidos. Um vídeo de Elisa gravado no elevador antes dela desaparecer viralizou quando foi postado pela polícia de Los Angeles durante a investigação. As portas do elevador não fechavam. Ela parecia estar falando com alguém que não foi visto. Seus movimentos eram estranhos. Ela entrava e saía do elevador até desaparecer. 2 semanas após o seu sumiço, um fato curioso ajudou a revelar o paradeiro do cadáver da jovem: a água. Tudo começou quando hóspedes do hotel passaram a reclamar da água que chegava em seus quartos. Uma turista disse à reportagem da CNN que a água da torneira estava horrível, tinha um sabor diferente, meio doce, asqueroso e que quase não podia descrever. Mais tarde, o corpo de Elisa foi encontrado dentro da caixa d'água, na cobertura do hotel, com as mesmas roupas que ela aparecia nas filmagens do elevador. A causa da morte foi dada como afogamento acidental. No entanto, algumas pessoas afirmaram que o vídeo era uma prova de atividade sobrenatural. O que você acha? Essas pessoas vendiam salgados de carne humana. O caso foi descoberto quando parentes de Gisele Helena denunciaram o seu desaparecimento. Os acusados usaram o cartão de crédito da vítima em lojas de Garanhuns, em Pernambuco, e com isso acabaram sendo rastreados e capturados pela polícia. Jorge Negromonte, Isabel Cristina e Bruna Cristina mataram 3 mulheres e mantiveram os corpos das vítimas no quintal da residência em que moravam. Eles usaram a carne das vítimas para rechear as empadas e outros salgados que vendiam na cidade. Moradores da cidade relataram que chegaram a comer salgados, enquanto alguns disseram que o gosto estava normal. Outros alegaram que a empada parecia muito salgada ou pastosa. Além da venda, eles consumiam a carne das vítimas. Os criminosos participavam de uma seita chamada Cartel, que pregava a purificação do mundo e a diminuição populacional. Assim, eles acreditavam que se comessem as carnes das pessoas mortas, eles iriam para o paraíso. Os canibais de Garanhuns, como ficaram conhecidos, foram condenados a mais de 60 anos de prisão. Você conhecia esse caso? Comenta.